No vídeo de hoje eu vou falar sobre linhas do tempo. Alguém me pediu nos comentários para explicar as linhas do tempo, como é que funciona esse negócio de quando eu digo que passado, presente e futuro não existem, e em relação às linhas do tempo, como é que funciona isso? Então eu vou explicar nesse vídeo os conceitos e eu vou dar no final do vídeo um exercício prático para você entender e colocar isso a seu favor no dia a dia, para como é que isso vai ajudar você a ter mais prosperidade, mais abundância, você ter mais condições de controlar a sua realidade ou de criar a sua realidade sabendo dessa premissa. Passado, presente e futuro não existem do jeito que a gente aprendeu. O que existe é um único agora que está se desdobrando em várias direções. E como você se posiciona nesse agora decide qual linha do tempo que você experimenta. Se essa frase te incomoda, ótimo, porque esse incômodo é que começa a quebrar a programação que a gente tem desde pequeno. Porque, gente, nós somos treinados a pensar que o tempo é uma linha. Então, pra gente, ó, o tempo aqui, ó, é essa linha. Então, aqui é o tempo, certo? Então, a gente acredita que aqui tá o passado, aqui tá o presente e aqui tá o futuro, certo? A gente sempre aprendeu isso. Passado, presente, futuro, numa sequência. Como se fosse um rio que corre para um lado só, uma correnteza. Mas quando a física moderna, a filosofia e a experiência da consciência começam a se encontrar, essa imagem muda. Porque não é um rio correndo, é como se fosse um bloco de realidade onde tudo coexiste. Então, não é a linha do tempo, e sim um bloco de realidade, tá? Aqui é a realidade. E você navega dentro deste bloco, vamos supor aqui é você, eu, você, tá? Você navega dentro desse bloco com a sua atenção e com o seu estado interno. Então, pensa na sua vida. Quantas vezes você já sentiu que estava revivendo o mesmo tipo de situação? Só que com pessoas diferentes, cidades diferentes, anos diferentes. O padrão se repete, como se você estivesse preso numa faixa de realidade, num reality show, vamos dizer assim, que volta sempre para o mesmo episódio. A sensação da gente estar preso ao passado nasce exatamente dessa ilusão, da ideia de que o passado está atrás e que ele te empurra e o futuro está lá na frente e te ameaça. Mas quando a gente mergulha mais fundo, a gente percebe que o que nos prende não é o passado em si, mas o modo como a gente acessa e recria esse passado dentro do agora. Porque só existe o agora. Este bloco de realidade se chama agora. Então, tudo que existe é o agora. É este bloco, tá? Imagina assim. Então, vamos organizar isso em 3 partes para simplificar. Primeira coisa, o que quer dizer passado, presente e futuro não existe, Vanessa? Do ponto de vista de várias teorias da física e da filosofia do tempo, o universo pode ser visto como um universo em bloco, como eu falei. Um grande espaço-tempo, onde todos os eventos, aquilo que você chama de passado, de presente, do futuro, coexistem no mesmo tecido. É uma forma séria de você olhar para o tempo. Você não está localizado num ponto, como se fosse um pontinho se deslocando numa fita, ou seja, você não está aqui, ou melhor, aqui, nessa fita, se deslocando passado, presente e futuro. Você não está indo numa direção. Aqui é uma direção única, certo? Onde o passado está atrás, o presente está agora e o futuro está lá na frente. Você não é um pontinho aqui se deslocando nessa linha. Você está espalhado por esse tempo e por esse espaço dentro desse bloco. Isso significa que aquele você de 10 anos atrás está num ponto aqui. E o você daqui a 10 anos está num ponto aqui. Eles são estados diferentes de um mesmo ser, todos igualmente reais nesse bloco. O que é que muda?
Muda a perspectiva da consciência. Você se experiencia agora a partir desse ponto da história, como se a câmera tivesse fixada aqui, ó. Eu tenho uma câmera aqui que tá focando. O agora é onde a câmera tá focando nesse momento. Então, nesse caso, ela tá focando aqui. Mas ela poderia estar focando em qualquer parte aqui desse todo, que é o tecido do espaço-tempo. Segunda coisa, e como é que isso se conecta com a nossa vida real? Com os boletos, com os relacionamentos, com as decisões que a gente precisa tomar. Quando a gente acredita que o passado está morto e o futuro não existe, a gente tende a se colocar como vítima. Então, o que me fizeram lá atrás, como eu falava, quando eu estava em depressão, faziam isso comigo. Ou o que pode acontecer lá na frente. Será que? E se acontecer determinada coisa? Como é que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? O que vai ficar na minha vida? Mas quando você percebe que tudo coexiste como uma possibilidade dentro de um espaço de tecido, espaço-tempo, a pergunta muda. Dentro de uma matriz quântica, vamos dizer assim. A pergunta se torna a seguinte: de qual linha do tempo em que eu estou puxando a informação agora? O trauma que você viveu não está voltando do cemitério do tempo para te assombrar. Você é que, sem perceber, está sintonizando a versão de você que viveu aquilo e está deixando essa versão comandar o agora. Então, por exemplo, a versão do passado que viveu aquilo está aqui ou aqui. Então você pega essa câmera, que é a sua observação, o seu foco, e coloca virado para essa versão. Então, este passado, ou seja, uma das coisas que está coexistindo ao mesmo tempo, porque todas existem aqui dentro, todas as possibilidades, você, com seu foco, colocou a atenção aqui. Então, aqui a sua câmera fica fixada, o seu olhar. Isso quer dizer o quê? Que você está revivendo a mesma sensação, a mesma energia e está puxando as informações disso que aconteceu em algum local desse espaço e tempo e você está revivendo agora. Por isso que os psicólogos, psiquiatras falam que a gente precisa ressignificar os eventos do passado. O que é isso, Vanessa? Nada mais é do que você trazer o evento do passado para o foco e colocar outro significado, ou seja, interpretar o que aconteceu de uma outra maneira, com a consciência que você está neste seu agora. Então você pega a informação do passado, olha para ela como um observador e não como um participante da história. E fala, olha, eu poderia ter feito isso, a coisa poderia ter sido assim, eu poderia ter agido melhor desse jeito, e isso aqui não define quem eu sou agora. Porque agora, onde eu estou pondo o meu foco, eu mudo essa situação e eu não preciso mais reviver esse passado. Então, da mesma forma, o futuro que você deseja não está longe. Ele existe como uma configuração possível que você acessa à medida em que você encarna agora o estado interno correspondente àquela versão que você quer viver. Então, essa versão que você quer viver, ou essa, ou essa, ou essa, elas estão todas aqui no espaço-tempo em forma de onda de possibilidade. Quando você decide que quer focar nessa, ou nessa, ou nessa, ou nessa, você escolhe da onde você quer puxar a informação para o seu foco no agora. E é isso que você vai vivenciar. Então, a partir do momento que você puxou a informação, por exemplo, de um eu abundante aqui no futuro, com tudo que você deseja ser, ter e viver, você puxou essa informação para o seu foco agora, você direciona a sua linha do tempo para esta versão. Então, aquilo que você chama futuro vai acontecer dessa maneira. Por quê? Porque você pôs o foco nessa informação. Não sei se eu consegui me fazer entender. Tudo depende de como você se sente em relação àquilo que você deseja. Se você sente que você já é feliz, abundante, que você tem tudo que você deseja sempre, naturalmente a sua linha do tempo se torna essa. Porque isso que eu
falei para vocês aqui é apenas uma linha do tempo, como tem várias. Você se sintoniza com qual você quer, porque todas já existem. Aqui não existe passado, presente e futuro. Você põe o seu foco nessa, ou nessa que você considera passado, ou nessa que você considera outra paralela. Por exemplo, se você quando eu estava em depressão, como eu falava para vocês, eu via tudo cinza. Se naquele momento eu conseguisse me conectar com a informação oposta, ou seja, de alguém que estava feliz e na luz, automaticamente a minha linha do tempo ia virar para esse lado e eu ia vivenciar essa situação e não ia estar mais em depressão, que foi o que eu fiz quando eu consegui, depois de 10 anos, sair da depressão, mas isso demorou. Por quê? Porque eu não sabia nada disso, então eu fui aprendendo. Quando eu consegui sair e ir para essa linha do tempo, o meu agora, que era o mesmo, tanto daqui que era o negativo quanto daqui que era o positivo, estavam na mesma linha, só que em lados opostos. Eu acessava com o quê? Com o meu foco. Eu decidia se eu virava a cabeça para cá e olhava para o lado que estava negativo, ou se eu virava a cabeça para cá e olhava para o lado que estava positivo. No caso da depressão, eu só olhava para o lado negativo. Se eu conseguisse, através de todo o conhecimento e consciência que eu tenho hoje, não tinha no passado, virar a cabeça e olhar para o outro lado, eu acessava essa linha do tempo, eu me conectava com essa informação e puxava ela para o meu agora. Ou seja, eu começaria a caminhar nela. Hoje eu sinto como se eu estivesse numa outra vida, literalmente. Aquela parece que era uma pessoa e essa que eu sou hoje é outra. Literalmente eu sinto como se eu fosse uma pessoa diferente. É como se aquela linha do tempo fosse de alguém que eu conheci, mas não a minha. Porque eu não consigo mais me identificar com aquela informação. Então, terceira coisa, vamos dar um exemplo concreto. Imagina 2 linhas do tempo possíveis para você em 2030. Na linha A, você continua repetindo os mesmos padrões de escassez, de autocobrança, de medo, de relacionamento tóxico, sei lá. Tomando sempre as decisões mais seguras possíveis, ou seja, controle. Na linha B, você atravessa desconfortos. Você diz alguns nãos importantes. Você se expõe mais. Você cria coisas novas. Essas 2 linhas do tempo já existem como possibilidade nesse campo de informação. Então, a linha A e a linha B já estão aqui. Você vai sintonizar uma delas. Então, se você agora começar a tomar decisões desse tipo que eu falei, mais controladoras, mais do mesmo, você continua na linha A. Se você tomar decisões mais ousadas, arriscar mais, isso aqui, você se conecta com a linha B, você olha para o outro lado. E entre essa A e B, existem infinitas, tá? Você que vai se sintonizar com qualquer uma delas. Essas 2 linhas existem como possibilidades no bloco do espaço-tempo, nessa matriz, nesse campo quântico, como energia, e você colapsar em matéria, com a sua observação, com o seu foco. Tudo que a gente põe foco se expande. Hoje, aqui, você está diante de uma decisão concreta. Aceitar um trabalho que é mais do mesmo, ou arriscar algo novo que conversa com a sua expansão. Do ponto de vista do universo em bloco, quando você escolhe uma opção ou outra, você está se alinhando mais à linha A ou à linha B. Você não está criando do nada, você está escolhendo qual parte do bloco você quer experienciar, qual informação você quer puxar para você e adotar como sua, incorporar aquilo na sua realidade. Ah, ok, Vanessa, mas se o passado, o presente e o futuro coexistem, o nosso futuro não é só um talvez. Ele é um emaranhado de versões de você que já agiram, já erraram e já acertaram. Isso quer dizer o quê? Que a informação sobre essas versões já existe no campo quântico. Quando a gente fala em eu do futuro ou duplo quântico, o eu quântico, a essência é essa, gente. A consciência pode, em alguma medida, se conectar com estados futuros e trazer de lá informação, insights, linhas de ação, de decisão, de escolhas que a gente já vivenciou e a gente traz para cá, para se conectar com essas escolhas. Não é uma viagem na maionese, tá, gente? É uma consequência lógica de um tempo que não é linear, ou seja, não é uma linha passado, presente e futuro.
É um campo quântico combinado com a consciência focada, a intenção. Você já sentiu aquele clique de saber que alguma coisa não é para você? Sabe aquela intuição, isso daqui não é para mim. Sem nenhuma razão concreta, ou seja, uma situação que seria perfeita, mas algo em você diz não. Ou o contrário, algo que não faz sentido nenhum racionalmente, mas você sente um sim, aquela expansão que eu falo. O não é a contração e o sim é a expansão. Mas um sim tão limpo que você nem sabe explicar, tão claro na sua mente. Essa é uma amostra, gente, de como que a nossa consciência acessa em frações de segundo, tá? Isso é muito rápido. Múltiplos cenários e te devolve um resumo. Por aqui não, por aqui sim. É o seu duplo quântico te dizendo, olha, eu já experimentei essa opção e não foi legal. Ou eu já experimentei essa opção e ela é melhor. E ele te dá insights através da sua intuição. Mas você precisa estar ligado no assunto, né? Você precisa estar pronto e aberto para receber esses insights. Tá em conexão, por isso que eu falo tanto da gente se conectar com o nosso duplo quântico. Quem não sabe nada sobre isso, tem uma playlist inteira aqui no canal falando sobre duplo quântico. Vou deixar no final dos cards para vocês e nos cards do vídeo. Se você insiste contra esse impulso, você está dizendo, eu prefiro seguir a cabeça que vive no tempo linear, com medo, do que a inteligência maior que já viu os desdobramentos e pode me ajudar. Aí a conta vem, não tem jeito. Não basta você entender o conceito, você precisa de uma imagem que desprograma a narrativa antiga. Então, vamos trocar o Rio do Tempo por um mapa do metrô, ou metro aqui em Portugal. Imagina que a tua vida é um metrô com várias linhas coloridas. Linha da abundância, linha da escassez, linha do amor consciente, da repetição tóxica, do corpo saudável. Todas as estações já existem ali no mapa. Você não cria a estação abundância ou a estação escassez. Elas já estão lá. O que você faz? A cada escolha, você decide qual linha você sobe, onde você desce, em qual estação você vai fazer baldeação. O agora, gente, é o momento da escolha dessa linha. O que você chama de passado são as estações em que você já passou, que ainda existem, estão lá. O que você chama de futuro são as estações no mapa que você ainda não viveu, mas que já estão lá como possibilidade. E você pode escolher essa linha. O problema é que a maior parte das pessoas está sentada no vagão, reclamando das estações, mas sem perceber que pode descer e trocar de linha a qualquer momento. Quando você diz eu sou assim, a minha vida é assim, na minha família sempre foi assim, eu detesto essa frase. Quer dizer que se na sua família todo mundo se jogou no abismo, você vai se jogar também. Porque todo mundo se jogou, eu sou da família, tenho que me jogar? Olha a ignorância. Você está colocando a sua identidade numa linha específica e tratando aquilo como se fosse seu destino. Mas é você que está escolhendo ir para a linha vermelha e não para a amarela. Só, gente, que num universo em bloco, destino é muito mais sobre qual linha você insiste em reforçar com seus pensamentos, emoções e ações do que sobre algo que está escrito em pedra fora de você. Então vamos para a prática. Para você começar a operar a partir dessa visão de tempo, você vai pegar um momento da sua vida em que você considera passado, mas que ainda te dói. Pode ser uma traição, uma falência, um erro que você fez e se culpa até hoje, sei lá. Na visão linear, você pensa, isso aconteceu, já era, e eu fiquei marcado por isso. Na visão do tempo não linear, aquele evento continua existindo como uma estação específica do mapa do metrô. Mas o jeito que você se conecta com ele pode mudar. Então, o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos por um momento e vai imaginar as duas versões suas. O você de lá, no dia do evento, e o você de agora. Isso é ressignificar, tá, gente? Só que é uma técnica de psiquiatra, de psicologia. Eu fiz muito isso quando eu estava em depressão, na terapia. E tô tentando ensinar aqui para vocês porque funcionou comigo.
Você agora vai até aquela estação, não para reviver o trauma, mas como um observador. Você vê o que você não podia ver na hora, porque você não tinha consciência que você tem agora. Quem você era? O que você não sabia? Quais eram as opções que você acreditava ter naquela situação? Você não muda o fato, mas você muda a leitura do fato, a interpretação. Cada um interpreta de uma maneira. Então você está olhando com outros olhos agora, com você de agora, a consciência de agora, desse lado do bloco da matriz do espaço e tempo. E quando você muda a leitura, você muda o efeito que aquilo tem sobre o teu agora. Porque só existe o agora. Então você vive tudo, passado, presente e futuro, no agora, nesse bloco. Não é linha, lembra? É o bloco. O passado não está sendo apagado, ele está sendo ressignificado em tempo real. Ou seja, quando você escolhe outra estação, outra linha do tempo, esse passado já não significa mais daquela maneira, significa de outra. E você vai fazer a mesma coisa com o futuro. Você vai escolher um ponto, sei lá, daqui a 1 ano, por exemplo, e você vai imaginar com detalhes uma versão de você que já atravessou algumas coisas que hoje te assustam e agora, neste futuro, não te assustam mais. Um futuro mais próspero, mais alinhado, sem medo, com coragem, com abundância, com amor, com felicidade. Em vez de pedir, universo, me dá isso, você pergunta, como que eu sinto, ajo, penso e faço nessa linha do tempo que eu quero? E você traz essas respostas para o agora. Você não está inventando um personagem, você está acessando um estado possível dentro desse bloco e vai começar a agir de acordo com essa linha do tempo. A consequência vai ser que você vai ser aquilo que você quer ser, porque você está escolhendo pensar, sentir, agir dessa maneira, nessa linha, nessa estação do metrô e não na outra. Porque, gente, isso é muito poderoso. Se não existe um tempo rígido, então você não está atrasado, você não perdeu o bonde, vamos dizer assim. Em um tecido de espaço e tempo onde todas as estações existem, sempre há uma próxima baldeação para você mudar de linha. E enquanto você insistir em contar sua história como vítima do passado e refém do futuro, você está usando o poder do tempo não linear contra você. Você escolhe todo dia reforçar a mesma linha do tempo com as mesmas narrativas, os mesmos sentimentos e as mesmas ações. E o universo, obediente, te mantém viajando no mesmo trilho, na mesma linha do metrô. Você só está seguindo as estações, mais do mesmo, para frente e para trás. Então a pergunta honesta que você precisa se fazer é: de qual linha do tempo que eu estou alimentando o meu agora? Ou seja, estou pegando, puxando informações dessa linha para o meu agora. Da linha do eu fracassado? Da linha do eu traído? Da linha do eu pobre? Da linha do eu invisível? Ou da linha do eu que aprende? Do eu que expande? Do eu que cria? Do eu abundante e feliz? Ambas existem. A diferença é onde você estaciona a sua consciência, aqui e agora, que é a única coisa que você tem controle. Se você quer começar a operar a partir dessa visão hoje, faz um compromisso simples. Sei lá, por 7 dias, uma vez por dia, você escolhe um momento do passado e um do futuro e faz esse mini exercício que eu estou dando aqui para vocês, que é muito poderoso, de ressignificação da realidade. É um trânsito de consciência. Vai até o passado para ressignificar, volta para o agora. Vai até o futuro para buscar a postura e volta para agora. Nada de morar lá, é visitar e trazer o recurso, a informação. Com o tempo, gente, o cérebro da gente começa a entender que o agora não é uma prisão entre dois extremos, mas um painel de controle. E você deixa de ser passageiro, que está meio perdido nesse trem, desgovernado, para ser o condutor que sabe que existem várias linhas possíveis e que nenhuma delas sozinha é a verdade. E você pode trocar de verdade a qualquer momento. Por isso que eu digo que a verdade absoluta não existe, ela é relativa. Para cada pessoa é de um jeito e a cada momento. No fim das contas, dizer que passado, presente e futuro não existem
é uma forma provocativa de dizer: eles não são caixas separadas comandando a minha vida de fora. O que existe é um grande campo de experiências e versões de mim mesmo diferentes. E a pergunta que importa não é o que o tempo fez comigo, mas quem eu escolho ser nesse agora que conversa com todas as minhas outras versões. E a resposta tá só com você. Tá bom? Bom, gente, esse era o meu recado de hoje. Espero muito que te ajude. Quem ficou comigo até o final desse vídeo, deixa para mim nos comentários. Passado, presente e futuro não existem. Para eu saber que você ficou até aqui, até o final. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, mapa da abundância, leitura de alma, mapa astral védico, etc., links sempre na descrição do vídeo. Cursos e redes sociais também. Beijo, te vejo na próxima.